Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências, não é, do 8º ano. Então, hoje nós vamos trabalhar risco e segurança no uso da eletricidade. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. Então, nós estamos vivenciando a eletricidade em várias coisas, não é? Como cuidar, como... Mas hoje nós vamos ver que nós precisamos de usar a eletricidade, mas nós devemos ter cuidado com esse risco, com a segurança nossa, com o cuidado, como devemos utilizar a eletricidade, não é? E os cuidados principais que nós devemos ter para evitar os famosos choques elétricos, tá certo, pessoal? Então, nossa aula vai ser bem interessante, eu espero que vocês fiquem atentos aí. E lembrando os nossos recadinhos, nossa aula, ela aparece na TV, não é? No nosso canal 22.4, e também vocês podem baixar o aplicativo se vocês quiserem falar conosco em tempo hábil, não é? Quem tem celular Android ou iOS, então você baixa o aplicativo e pode interagir conosco no momento da nossa aula. A professora Isabel já está ali a postos, tá certo? Então vocês podem... Está aí, o Cleitinho vai colocar o QR Code aí para que você possa baixar. Olha aí, você pode baixar e estar falando conosco em tempo hábil. Você pode contribuir com a nossa aula, você diz teu nome, a tua escola, a tua professora de ciências, o teu professor. E aí nós vamos falar em vocês, tá certo, pessoal? Mas se você não puder assistir em tempo hábil, não puder assistir na TV na sua casa, você pode acessar o YouTube. Nossas aulas, elas ficam disponíveis, vocês acessam na plataforma Educa Recife, vocês vão na playlist e nossas aulas ficam disponíveis lá. Todas as aulas de todas as disciplinas. Se você quer ver matemática, ciências, língua portuguesa, então você vai lá e assiste a sua aula revisando os conteúdos. Existem estudantes que nas férias gostam de rever a aula pelo menos uma vez no dia, então você, se não for passear, você pode revisar a nossa aula, porque a nossa vida é uma constante aprendizagem. Mas, como sempre, eu não estou aqui sozinha. Estou com a minha amiga Laisa, né? Laisa está conosco aqui, estava errando aqui. Laisa está conosco para que nós possamos atender mais estudantes, para que todos possam participar da nossa aula. Então, vamos lá, pessoal. Mas aí, gente, nós sempre trazemos um tema característico de conscientização para o mês. Então, hoje nós trazemos a questão do câncer de pele e AIDS. E aqui eu trago a professora Isabel para dar as boas-vindas e falar um pouquinho sobre. Pois é, Cláudia. Sejam bem-vindos, alunos e alunas, a mais uma aula, né, de ciência. Em relação aí ao nosso dezembro laranja e vermelho, né? Nós temos alguns recadinhos na questão do câncer de pele. A gente está chamando a atenção aqui dessas saídas, não só da exposição do sol, mas até mesmo as saídas, indo aí com a família, vai na rua, até mesmo ainda para a escola. Se puder se proteger com boné, ver a questão da roupa, como é que está usando, né? Quanto mais essa pele, esses braços estiverem cobertos, mais protegidos. Isso aí em relação à questão do câncer de pele. E em relação à AIDS, a nossa bandeira é em relação à inclusão, né? É a questão que essas pessoas que receberam o diagnóstico positivo, elas precisam, né, de serem amadas, de serem ouvidas, de serem acolhidas em relação à família, em relação à vizinhança, porque elas já estão em tratamento. E elas também vão saber dizer quais são os cuidados que a gente deve ter ao se aproximar. Então, a gente sabe aí que essa questão do cuidar e do cuidar bem desses pacientes é muito importante para a sua recuperação. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. E quando a gente fala conscientização, é só o mês de dezembro? Não. É uma campanha realmente de conscientizar as pessoas, só que trazendo o mês de dezembro para que as pessoas fiquem mais atentas. Mas lembrando que a questão de AIDS, ela vem crescendo, não é? A gente ficou muito preocupado com a pandemia do Covid, mas enquanto isso a AIDS, ela é uma realidade nossa, né? As pessoas precisam de tratamento, estão fazendo tratamento, evitar essa questão do preconceito com as pessoas, né? Qualquer dúvida, procura os postos de saúde para fazer aquele exame rápido também,
mas que todas as pessoas, esse ano o governo está voltado à equidade, para que as pessoas com o vírus, todas elas possam ter acesso aos exames e ao tratamento e acompanhamento. E a questão do câncer de pele é muito importante que nós tenhamos cuidado, não é, com a questão de proteção da pele, usar o filtro solar, não é, principalmente estamos perto das férias, o verão, então vamos ter cuidado com a nossa pele, que é muito importante. Eu estava vendo que 30% das pessoas têm câncer de pele, então é muito importante que tenhamos esse cuidado, tá certo? Então vamos ter cuidado aos horários de exposição ao sol, evitar de 10 às 16 horas, né? Como a professora Isabel disse, ao ir para a escola, protege sua pele, vai procurando local que tem sombra, né, para que você não possa receber esses raios tão fortes, tá certo? Mas aí vamos ao nosso assunto hoje, os cuidados, né, o uso da eletricidade, mas com cuidado e segurança, né? Então eu trouxe para vocês aí umas questõezinhas que a gente pode responder no final da nossa aula. De que maneira a eletricidade pode colocar a nossa vida em risco? E como podemos evitar os choques elétricos? Então, nós sabemos, né, que a eletricidade ela é muito importante no nosso dia a dia. Sem eletricidade, a gente já viu que deixamos de fazer várias coisas, evitamos conforto, não é? A eletricidade ela é muito importante para o nosso conforto. Mas se de repente ela pode colocar a nossa vida em risco, que cuidados devemos ter para que possamos usar a eletricidade sem colocar a nossa vida em risco, nem de outras pessoas em risco? E também como podemos evitar os choques elétricos, não é? Porque a eletricidade foi uma descoberta muito importante, mas ela torna-se perigosa se nós não tivermos cuidado no uso dos eletrodomésticos diários, no uso da tomada, não é? Então vamos ver aqui como ela torna-se perigosa e alguns cuidados que devemos ter para evitar que a eletricidade transforme a nossa vida em um risco. Então, eu posso usar a eletricidade sem colocar a minha vida em risco e ter acesso a tudo que ela me fornece, né? E sem colocar nem a minha vida, nem a vida de outra pessoa em risco. Então, é muito importante quando a gente for utilizar a eletricidade e manusear tomadas e etc. Então, aqui, a eletricidade, ela permite, né, vários benefícios na nossa vida, na vida humana, e ela se tornou indispensável à nossa sociedade. Então, se de repente nos deparamos com a falta de energia, para-se tudo. Aí nós já pensamos assim, que não podemos fazer mais nada, porque não temos eletricidade e às vezes nós passamos, se for um caso sério, nós passamos um tempão sem a eletricidade. Mas aí quando nós sentimos a falta dela, é que nós vemos como ela é importante nas nossas atividades diárias, não é? Então a eletricidade, ela torna-se importante para toda uma sociedade. Então imaginem aqui uma falta de energia, os sinais de trânsito eles vão parar todos, né? Nós não vamos ter, se estivermos numa sala fechada, nós não vamos ter iluminação. Aí, se a gente vai trabalhar, se a gente trabalha num local que a gente usa o computador e não tem a eletricidade para ele estar conectado, a gente vai não ter como trabalhar nessa situação aí, né? Se eu estivesse dando aula aqui, seria difícil para mim estar dando aula se eu não tivesse a eletricidade. Então, realmente, é uma necessidade para uma sociedade, é indispensável. Não é? A eletricidade, ela torna-se realmente indispensável para todas as nossas, para uma grande parte das nossas atividades diárias. Mas aí essa tecnologia, ela não está livre de acidente, né? A eletricidade, ela não está livre de acidente. Então, por isso, gente, é importante tomar medidas preventivas para evitar e reduzir esses riscos, né, de choques, esses riscos que a eletricidade ela possa ser uma ferramenta que vai nos prejudicar. Então, quando a gente alerta a questão desses riscos, na imagem aí, eu trouxe para vocês uma imagem com um bebezinho mexendo na tomada, né? O bebezinho, ele é inocente, ele não sabe que ali está oferecendo risco. Existem pessoas até que dizem assim, não, deixa ele, quando ele levar um choque, ele para. Não, o bebê não sabe que ele vai levar um choque, uma criança não sabe, né? Mesmo que você diga a gravidade, essa criança, ela não vai saber que isso pode matar, pode causar inúmeras coisas. Então, você que é adulto, que tem que ter o cuidado
com suas tomadas em casa, né? Cuidado com essa criança aí também. Então, é uma tecnologia que não está livre de acidente na nossa residência. Até a gente, se não tiver cuidado ao tirar uma tomada, né? A tirar um eletrodoméstico da tomada, nós também podemos estar sujeitos a um choque elétrico. Então, nós sabemos que se formos tirar um eletrodoméstico da tomada, então aquele plug eu não posso pegar no ferrinho, porque aí eu vou levar um choque. Então isso aí eu já sei, então eu tenho que ter cuidado e preparando as crianças, os adolescentes a também ter o mesmo cuidado, para dizer, olha, se pegar aí leva um choque, e se o choque for grande, mata. Né? Então isso aí você tem que estar preparando as pessoas e avisando que essa tecnologia é importante, mas essa tecnologia que usamos não está livre de acidentes. Mas aí o que é realmente um choque elétrico, né? Então, o choque elétrico é a passagem da corrente elétrica por nosso corpo, pessoal. E no contato com os fios de luz, nosso corpo ele serve de caminho para a corrente elétrica em direção à Terra. Então, ele realmente é uma descarga grande, dependendo da potência, né? Dependendo do choque. Às vezes levamos um choque pequeno, mas às vezes pode ser de uma gravidade enorme, né? Que pode chegar até a matar. Então, essa corrente elétrica, ela caminha realmente para o nosso corpo, né? Nosso corpo ele serve como um fio de luz, um fio condutor, e leva essa corrente elétrica e é muito perigoso, né? É muito perigoso realmente. Mas aí, que resultados, né? O choque elétrico nos traz, né? Queimaduras, ferimentos, arritmias, paradas cardíacas e até mesmo a morte. Então, quando eu alerto muito a questão de eletricidade. Então, se eu tenho em casa um eletrodoméstico que você pega nele, quando liga ele está dando choque leve, você não tente utilizar, você não tente consertar, se você não tem conhecimento daquele eletrodoméstico para você consertar. E deve levar para o local que realmente é responsável pelo conserto. Muita coisa em casa, as pessoas não têm conhecimento, não é eletricista, então é importante que você procure o profissional que conhece, né, que sabe utilizar. Então, muitas pessoas também levam choque, né, recebem um choque elétrico, porque não sabe manusear aquilo ali, fazer aquela atividade e vai se submeter a isso e termina morrendo ou se ferindo, né, dependendo do local. Então, esses acidentes, eles podem deixar os equipamentos elétricos inutilizáveis, mas também ele pode causar incêndios que aumentam em muito os danos materiais. Então, quando a gente fala em danos materiais, se for só dano, esses acidentes só fossem danos materiais, a gente ainda dizia, mas esses incêndios a gente não sabe a proporção, né? Às vezes a gente escuta um prédio incendiou, né? Hoje tinha uma notícia que no Cabo de Santo Agostinho, uma fábrica de plástico, né? Tava muitos bombeiros lá tentando apagar o fogo. Então, normalmente, às vezes, fica um eletrodoméstico ligado, né? Um ar-condicionado ligado a noite toda, um ventilador, se você deixar ligado muitos dias num local fechado, então pode causar incêndio? Pode também. Então, isso aí é muito importante, esse cuidado, principalmente quem vai viajar, né? Observem ao sair de casa o que ficou ligado, o que não ficou, é importante também, porque pode causar incêndios e atingir outras pessoas, casas vizinhas, prédios vizinhos, né? Então, tem que ter bastante cuidado. Quando existe uma tensão elétrica muito grande, né? Quando a tensão elétrica é muito grande, só de aproximar um objeto condutor de uma rede elétrica, a pessoa está correndo risco de uma descarga elétrica. E esses acidentes dessa natureza acontecem a todo momento em obras da construção civil. Então, é muito importante que tenha aquela questão da segurança no trabalho. Porque essas pessoas na construção civil, elas trabalham com equipamentos, né? Trabalham com luvas. Então, eles trabalham justamente para ter esse cuidado, para que o trabalhador não morra na obra que está sendo construída, porque numa obra construída mexe com a parte elétrica, mexe com a parte hidráulica, mexe com a parte de construção. Então, eles têm que ter bastante cuidado, porque aí existe realmente, são locais que existe uma tensão elétrica muito grande.
e muitas pessoas podem morrer aí. Então tem que ter realmente bastante cuidado. Mas aí nós podemos ter, gente, essa eletricidade, mas também nós podemos ter alguns procedimentos, né, que devem ser tomados em caso de você ver uma pessoa com choque elétrico ou de uma pessoa que levou um choque elétrico. Primeiro, você tem que ter cuidado na sua segurança. Então, não faça nada que você não tenha certeza ou não tenha segurança. E isso pode só piorar a situação. Então, às vezes a gente fica muito afetado se a gente está vendo uma pessoa, pode ser alguém da nossa família, algum amigo, uma pessoa que a gente nem conhece e a gente quer socorrer. Então, a gente tem que ter cuidado primeiro na nossa segurança, para não acontecer que nós tenhamos também, levemos também um choque. Então, se a vítima estiver em contato com a fonte de energia, a primeira coisa a fazer é desligar o disjuntor elétrico ou a chave geral do local, se houver, que eu acho que deve ter. Então, um choque elétrico, não toque na pessoa que está levando aquele choque, você tem que primeiro desligar ou o disjuntor ou a chave geral. O disjuntor, normalmente, ele já serve para desligar, por isso que às vezes acontece um curto-circuito na nossa residência e já falta energia. O disjuntor, ele é responsável justamente para desligar. Então, se ele se desligar automaticamente, bom, mas é bom você ir para a chave geral, porque às vezes acontece de não desligar. Então, é importante que você tenha também esse cuidado. Então, não pegar a vítima se você não tiver certeza, né, de se está desligado ou não. Então, sempre desligar. A mesma coisa quando eu digo, se uma lâmpada na sua residência, você vai trocar a lâmpada que queimou, então desligue logo aquela chave geral para poder você trocar a lâmpada. É muito importante, tá certo? É um dos cuidados que devemos ter. Uma coisinha simples que às vezes a gente vai fazer, mas tenha muito cuidado. E se não souber, chama o profissional que ele vai trocar com cuidado. Providencie um socorro imediatamente. Então, se a pessoa levou o choque, você desligou aquela chave geral e liga, né, para o corpo de bombeiros, SAMU. Peça instruções, se você puder, né, socorrer a pessoa. Se você não tiver condições, espere o socorro. E com esse pessoal responsável, essa questão corpo de bombeiros, SAMU, você pode se sentir mais seguro para tomar as primeiras medidas de assistência. Então, tendo seguro, se você for calmo, que você possa prestar os primeiros socorros, você presta, se não, espera aquele profissional responsável, aciona, né, e espera o profissional para levar direto para o hospital. E eles podem chegar lá e já prestarem os primeiros socorros até chegar ao hospital. Então é importante ter bastante cuidado. Não faça nada se você não tiver certeza, para até não piorar a situação da pessoa que levou o choque aí. Uma das coisas também, não toque na vítima ou no fio elétrico, sem saber se os fios estão desligados ou não. E as primeiras assistências que pode ser dada, realização de massagem cardíaca, colocar uma compressa fria sobre as queimaduras, dependendo da intensidade do choque, né? Quando é realmente uma intensidade grande, aí realmente acontece tudo isso aí que nós estamos vendo e temos que ter bastante cuidado quando formos tomar as providências e nunca pegar na pessoa se a gente não desligar a chave geral. É muito importante desligar a chave geral até para chamar os responsáveis, né, as pessoas que podem nos ajudar. Caso a pessoa fique consciente após o choque, deve falar com ela, ficar conversando com ela, até que as equipes de emergência médica cheguem. Então, até ela receber o socorro, a pessoa estando consciente, você já desligou a chave geral. Então, fique acalmando a pessoa, dizendo, tenha calma que eu já chamei, você já tem acionado o SAMU, o Corpo de Bombeiros, e aí eles já devem estar chegando, aguarde e fique sempre conversando com a pessoa até que esse socorro chegue para a pessoa poder ser levada e ficar conversando sempre para ela não dormir. Mas aí existe alerta sobre perigo de choque. Essa plaquinha aí que vocês estão vendo na imagem, tem uma plaquinha aí, perigo, um triângulozinho como se fosse um raio, risco de choque, né?
Está aí no slide que está apresentando para vocês. E essa plaquinha ela deve ser colocada em locais energizados que ofereçam risco de choque. Então, existem propriedades rurais que eles colocam cercas elétricas, né? Eles são obrigados a colocar que realmente é uma cerca elétrica e existe perigo de choque elétrico. Às vezes em indústrias também, existem locais energizados, então é importante que tenha essa plaquinha aí, para que a pessoa chegue e já veja que não pode tocar ali, que existe perigo de choque. Então esse alerta é muito importante que tenha nesses locais. E como prevenir os choques elétricos, né? O que é que podemos fazer também? Ele pode acontecer com qualquer pessoa, às vezes a gente pensa, não, comigo não acontece. Pode acontecer dentro ou fora da nossa casa. Então, por isso é importante a gente sempre saber e colocar em prática medidas de segurança que possam proteger você e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Às vezes a gente vê na casa do vizinho, mas a gente acha que na nossa residência não pode acontecer. Não, eu tenho muito cuidado, não sei o quê. Não, pode acontecer em qualquer lugar. A gente está sujeito a um choque em qualquer lugar, não é? Tanto na nossa residência, quanto na nossa casa, na rua, nos vizinhos. Então, qualquer pessoa pode estar sujeita. Por isso que sempre é importante, a gente tem que ter cuidado. Eu alerto muito a questão do celular, não é? Muitas crianças, muitos adolescentes, eles atendem celular na tomada, né? Eles ficam conversando, assistindo filme. Então, eles ficam muito tempo com esse celular, às vezes na tomada, e não percebem o risco, né? Que tem. A gente diz direto isso. Então, é muito importante. Pode acontecer com qualquer pessoa. Nunca tendo o celular ele na tomada. A gente nunca sabe o que pode acontecer, nem manuseie. Deixa ele carregar, quando ele carregar, você vai utilizar. Então, é muito importante que você não utilize ele na tomada. A gente vai evitar muito o choque, porque o choque, a gente pensa que é brincadeira, mas quando acontece, pode ser fatal. E aqui nós temos aqui algumas formas que podemos prevenir alguns acidentes domésticos também, envolvendo com eletricidade, com aparelhos elétricos, e também durante chuvas e tempestades, né? Porque um fator que pode causar acidentes e colocar em risco a vida de muitas pessoas são descargas elétricas, que são causadas por raios. Então é fundamental que em épocas de fortes chuvas e tempestades, os cuidados também com essas descargas sejam redobrados. Então, numa reportagem eu estava vendo hoje em Santa Catarina um senhor, muita chuva lá, muitas pessoas morreram, e um senhor morreu com a descarga elétrica, né, com um raio. Então, é muito importante ter cuidados nos momentos de tempestades, né? A gente vai ver aqui que cuidados a gente tem que ter com os raios na rua, né? Evitar ficar embaixo de árvores, existe realmente uma atração, porque os raios eles procuram o ponto mais alto. É por isso que os para-raios eles são colocados em cima dos prédios, né? Então, por isso que o raio vem sempre ao lugar mais alto. Permanecer dentro de carro ou ônibus num dia de raio, de chuva e tempestade, dependendo de que você esteja seguro, evitando pegar metal. Não use motos nem bicicletas no período que esteja com raios também. Caso esteja a pé, procurar abrigo em prédios que tenham para-raios ou em abrigos subterrâneos, metrô, túnel. Evite estar exposto, né, no momento de tempestade, porque o raio vai justamente procurar aquele ponto mais alto. E a descarga elétrica de um raio, ela é muito intensa. Mas aí também cuidado com os raios na nossa residência, em casa. Então, desde criança, nossas mães diziam isso, né? Evite ligar qualquer tipo de aparelho se estiver com raios. É recomendado tirar os aparelhos elétricos da tomada, porque existe uma certa atração. Evite atender telefone, exceto aquele que for sem fio. E procure não ficar descalço em tempo também com os raios, quando tiver em grandes tempestades, que estejam com raios intensos. E também é importante que nas nossas residências tenham o aterramento elétrico. O aterramento elétrico é uma também das opções mais seguras de proteger a nossa instalação. E tem um objetivo esse aterramento: proteger as pessoas contra choques elétricos.
uma vez que o aterramento, ele absorve a corrente elétrica acumulada dos aparelhos e direciona para a terra. Então, normalmente, vários equipamentos, então, eles têm um aterramento elétrico, e é essa a importância dele. Então, nos dá segurança no uso do equipamento, não é? Para a praticidade normal do nosso dia a dia e nos proteger dos choques elétricos. Então, por isso que é importante que, ao fazermos a instalação elétrica da nossa residência, esteja presente o profissional que conhece, o profissional responsável, para que ele possa fazer uma instalação segura. Existem muitas pessoas curiosas, não, eu sei fazer, mas será que botou aterramento? Como foi feito, né? Então é importante a gente ter esse cuidado. E aí também as tomadas, né? Devemos instalar protetores plásticos nas tomadas. Também é uma boa dica para quem possui crianças em casa ou recebe visita de crianças com frequência. Criança tem uma curiosidade muito grande. Então, quando ele vê a tomada, ele já vai naquele local. Então, é importante que você proteja as tomadas com protetores plásticos para que as crianças não coloquem nada dentro da tomada, tá certo? É nossa função fazer isso aí, colocar e também ter cuidado com as crianças. E também outra dica que a gente não deve ligar muitos aparelhos na mesma tomada, com aqueles benjamins, os famosos T que a gente diz, ou alguma extensão improvisada. Com isso, observe, na imagem eu trouxe várias tomadas, né? Então, isso sobrecarrega, gente, o sistema, provocando aquecimento nos fios, desperdiçando energia e podendo causar curto-circuito, estragar seus equipamentos e também causar uma grande quantidade de incêndios, não é isso, professora Isabel? Pois é, professora Cláudia. Eu estou aqui atenta, acredito que os nossos alunos também, há um monte de informações que foram passadas, gente. Então, vamos ficar atentos. Eu queria só complementar, quando a professora Cláudia falou, né? Ficar atento para chamar o SAMU no caso de segurança. É importante que vocês estejam sempre falando para os familiares, né? Que a questão aí do 192, que é o número da questão aí do SAMU, é importante, porque na hora de um acidente, professora Cláudia, às vezes as pessoas ficam tão nervosas que não sabem nem como chamar. Então, essa conversa em casa deve sempre estar sendo falada para os menores, para os maiores, porque na hora que ele tem contato com o celular para chamar, para pedir ajuda, então vai ser mais rápido a vinda para esse socorro, né? Então, já estou aqui me despedindo, coloquei um monte de recadinho aqui no chat para vocês, né? E tchau, tchau. A professora Cláudia ainda tem mais recadinho aí para concluir, não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, obrigada pela informação, né, professora? Isso aí é muito importante. E eu trouxe também, a gente tem que ver a voltagem compatível, não é, do aparelho doméstico. Então, antes de ligar os aparelhos, é importante que nas tomadas você verifique se o botão está desligado e se a voltagem da instalação é igual à indicada pelo aparelho. Então, pessoas que vêm do Rio, às vezes trazem um aparelho e a voltagem lá é 110, aqui 220. Além de queimar o aparelho, pode causar incêndio. Então, vamos ter bastante cuidado, tá certo, pessoal, no uso desses aparelhos, observando sempre a voltagem daquele aparelho elétrico que você vai utilizar. Então, aqui eu já estou me despedindo de vocês. Como sugestão de atividade, eu queria que vocês elencassem o que vocês fariam depois da nossa aula, a questão de um choque elétrico, né? E também o que vocês fazem em casa diariamente com os eletrodomésticos que vocês usam, como vocês podem evitar o choque elétrico. Então, às vezes a gente usa nem até a tomada que a gente tira com muita rapidez. Então, vamos ter bastante cuidado e elenquem aí e podem levar para a sala para vocês bater um bate-papo com os coleguinhas de vocês, tá certo, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.